Num baita golpe do destino, o rei mais poderoso e cruel de um mundo distópico renasce como um bebê indefeso num reino medieval chamado Sky. Assim que ele abre os olhos como recém-nascido, dá de cara com um homem e uma mulher sorrindo para ele, cheios de orgulho, como se fossem os pais dele. Eles olham para ele com carinho, dizendo que ele puxou os dois e comemorando a chegada do novo membro da família. O pai, Reynolds, resolve dar o nome de Arthur e já tenta fazer o bebê chamá-lo de papai. A mãe Alice cai na risada e diz que ele ainda é muito novinho para isso. Enquanto os dois ficam brincando com o filho recém-chegado, Arthur só tá ali deitado, todo perdido. Ele não tem ideia de quem são essas pessoas ou por que estão agindo como se fossem os pais dele. Se for verdade o que dizem, então ele morreu na vida antiga e renasceu com todas as memórias intactas. Olhando para o céu estrelado, Arthur mal consegue acreditar que depois de tantas vitórias e dominar o mundo com mão de ferro, agora foi reduzido a um bebê frágil por alguma entidade superior. É humilhante. E o pior, agora ele tem que arrotar como um neném, e a vergonha é absurda. Não é que ele odeie essa nova vida. Os pais são carinhosos e parecem mesmo felizes por tê-lo, mas isso não muda o quanto tudo é desconfortável. Fraldas são um saco e ele vive com aquele medo de alguém tentar machucá-lo enquanto está indefeso. Então o único jeito de se sentir mais seguro é fechar o punho minúsculo com força. Reynolds vê isso e acha fofo. Enfia o dedo na mãozinha de Arthur e chama Alice para mostrar o quanto o filhote os ama. Enquanto isso, Arthur ainda tá tentando mexer o corpo, e no meio desse esforço todo, acaba se cagando. A mãe do Nave tem que resolver, e a vergonha bate tão forte que ele quase chora. Só queria que esse sonho ridículo acabasse logo. Mas não é sonho, é real. E essa é a nova vida dele. Mesmo assim, tudo muda quando Arthur repara em algo estranho. De repente, Reynolds usa magia para ficar mais forte. Assim, do nada, o corpo dele fica cheio de energia. Aí Alice aparece e usa magia de cura nele como se fosse normal. Arthur nunca viu nada parecido. No mundo dele não existia magia, então ver isso ali na frente dele é fascinante. Ele quer entender como funciona, mas por enquanto precisa crescer. Depois, Reynolds vai para a floresta e derrota uma criatura usando essa tal magia de fortalecimento. Não demora e alguns amigos dele chegam para trocar ideia. Voltando pro nosso herói bebê. Como não tem muito o que fazer, ele começa a observar tudo ao redor. Repara em cada detalhe e absorve o máximo de informação possível. Porque se tem uma verdade que vale para qualquer mundo, é essa. Conhecimento é poder. Reynolds volta para casa depois da caçada e Arthur começa a se perguntar se todo mundo pode andar armado por aí. Se for isso mesmo, então o mundo lá fora deve ser perigoso o suficiente para justificar. Isso só confirma que ele precisa ficar forte logo, porque se adaptar é a única saída. Tem tanta coisa que ele queria perguntar, mas o corpo dele ainda não permite. Mesmo no meio de toda essa frustração, tem uma parte dele que se sente feliz. Os novos pais proporcionam momentos tão genuínos que ele nunca teve na vida passada. No antigo mundo, Arthur nunca teve nem o luxo de dormir em paz. Tentativas de assassinato faziam parte do trabalho, e cada noite era um risco novo. Mas agora, pela primeira vez, ele sente algo parecido com paz, e aos poucos vai se acostumando. Depois de dias, semanas, talvez até meses, Arthur aprende a engatinhar, e a primeira coisa que faz é ir direto para frente do espelho só para ver o quanto é bonito. Quando já está se mexendo bem e tem controle do corpo, começa a sair do berço escondido sempre que os pais não estão olhando. E o destino dele é sempre o mesmo, a biblioteca. Ele pega livro por livro, doido para entender mais sobre esse novo mundo. E é assim que ele descobre que o continente onde nasceu se chama Dican. Dican é formado por 3 reinos. O reino de Darwin, onde moram os anões. O reino de Eleanor, escondido numa floresta e governado por elfos. E por fim, o reino de Sapin, onde vivem os humanos, incluindo o próprio Arthur. Apesar de o país de Arthur ser uma monarquia, o trono é passado por herança, bem diferente do mundo antigo, onde bastava matar o rei para tomar o poder. Quando entende o básico, Arthur muda o foco. Quer entender a magia. Aí, num gesto fofo, estica a mão e puxa um livro sobre isso da estante. Quanto mais lê, mais compara esse mundo com o antigo. A vida passada era mais avançada, mais industrial. Esse novo é mais simples. Mas a existência da magia, ou como chamam aqui, mana, muda tudo. De acordo com o livro, mana não é algo que qualquer um pode usar. Ela é passada de geração em geração, a mana só aparece em cerca de uma a cada 100 pessoas. Existem só 2 jeitos principais de usá-la: fortalecimento, que turbina o corpo com mana, e conjuração, que permite soltar e controlar a energia de 1000 formas diferentes. Lendo isso, Arthur lembra da magia de cura que a mãe usou antes e tudo faz sentido. Ela com certeza é uma conjuradora. O livro explica que todo mundo com mana tem um núcleo mágico, e a maioria só aprende a acessar isso na adolescência. Quando dominam, viram magos completos. Arthur acha bem parecido com o conceito de Kai, algo que conhecia bem da vida passada. Mesmo assim, ele não tem certeza se esse conhecimento místico vai ser uma arma útil para ele, mas decide tentar, então foca e tenta canalizar o restinho de Kage que acha que ainda tem. E bem quando começa a sentir algo mudando, Alice aparece do nada, pega ele no colo igual um bebê precioso e encara seu rostinho. No início, Arthur entra em pânico achando que ela sacou o que ele estava tentando fazer,
Mas na real é pior. Ela diz que ele se sujou todo e o cheiro não nega nada. Enquanto ela leva ele para se limpar, Arthur fica lá em silêncio, se remoendo. Tá cansado de estar preso nesse corpo fraco e a vergonha não tem fim. Ele promete de novo que precisa ficar forte e rápido. Depois, Alice passa um tempo anotando no diário as fases do bebê. Ela realmente está feliz com o quanto ele está evoluindo rápido, mas tem uma coisa que incomoda. Ele ainda não sorriu nenhuma vez e esse pensamento mexe com ela mais do que esperava. Olhando pela janela, vê Reynolds no quintal, brincando com Arthur no colo, os dois rindo. Reynolds chama ela todo empolgado, se gabando de como o filho está progredindo. Mas Alice não curte nada aquilo. Ela sai bufando e dá uma bronca, dizendo que é cedo demais pro bebê estar com espada de brinquedo. Reynolds tenta explicar, mas não adianta. Alice não quer ver o filho brincando de guerreiro por agora. Enquanto isso, Arthur observa cada detalhe da cena e começa a entender melhor como é o casamento naquele mundo. Começa até a suspeitar que nesse lugar novo, quem manda mesmo são as mulheres. Mais tarde, Alice leva Arthur ao mercado e ele fica abismado com tudo. Cada som, cada coisa nova parece uma descoberta incrível, principalmente porque metade daquilo nem existia na vida passada dele. Ele até vê magia de perto pela primeira vez, e só isso já faz o passeio valer a pena. No caminho de volta, já ficando com sono, Arthur pensa em como seus pais têm apoiado ele. Desde que chegaram em casa, Alice leva ele para o quarto no colo e vai falando baixinho o quanto fica orgulhosa quando ele escapa do berço para ler ou fica curioso com tudo no mercado. Ela acha que ele puxou isso do Reynolds e dá risada dizendo que talvez ele cresça e saia por aí para explorar o mundo, mas no fundo torce para que ele leve uma vida mais tranquila e segura. Naquela noite, Arthur senta por perto e observa Reynolds treinando magia no quintal. No começo ele se anima, achando que finalmente vai ter alguém para ensinar direto. Ele vê o pai levantando umas pedras pequenas com magia e isso já faz ele mudar de ideia. Mas antes da decepção bater de vez, Alice chega e garante que o Reynolds só tá esquentando. Ela manda ele continuar olhando e logo o Reynolds aumenta a mana e começa a fazer uns truques sérios. Vendo isso tudo, Arthur logo percebe que o pai é um do tipo que fortalece o corpo com mana. Isso empolga ele e começa a imaginar os truques que vai conseguir fazer quando tiver seu próprio núcleo mágico. Só que bem na hora que ele tá curtindo a ideia, Alice pega ele no colo e diz que é hora de dormir. No caminho até o quarto, ele vê um livro na estante e começa a apontar para ele, resmungando querendo ler. Alice tenta resistir, mas não aguenta e cede, deixando ele folhear um pouco. Enquanto vira as páginas, Arthur relembra tudo que já aprendeu, cada passo que pode ajudar a criar seu próprio núcleo mágico. Fecha os olhos e começa a puxar mana de cada canto do corpo para um ponto só. Trabalha nisso com afinco. E bem na hora que os pais acham que ele já está dormindo, uma explosão sacode a casa. Sem pensar duas vezes, Reynolds se joga sobre Alice e leva um impacto nas costas. Mesmo ferido e atordoado, ele checa se ela está bem, e quando ela confirma, os dois lembram de Arthur, correm para dentro, e o que vem quase para o coração deles, porque Arthur está flutuando no ar, descendo devagar como se fosse normal. E bem nessa hora, o teto começa a desabar. Como ainda é só uma criança, Arthur não consegue escapar sozinho, mas os pais agem rápido e se jogam protegendo ele do que poderia ter sido fatal com o desabamento fatal. Mas o alívio é tão grande que os três caem no choro juntos e pela primeira vez, Arthur sente o amor verdadeiro, forte e protetor dos pais. Um contraste gigantesco com a solidão gelada que ele viveu na outra vida, e essa constatação o emociona a ponto de chorar também. A cena então corta para a vida antiga de Arthur quando era o Rei Grey. Naquela época, um criado do palácio foi pego tentando matá-lo. Pela lei, o homem deveria ser executado ali mesmo, mas o conselho do rei decidiu banir o traidor e toda a sua família de volta ao país deles,